Boa tarde, nós somos alunos do sétimo semestre de Ciência da Computação da Universidade Paulista e hoje nós vamos apresentar a nossa atividade prática supervisionada da matéria de Engenharia de Software. Nosso tema é a aplicação da engenharia de software no desenvolvimento de um chatbot inteligente para comércios pequenos, usando o Telegram. E nosso objetivo é mostrar, né, o que vai acontecer por trás disso. Vou iniciar com a introdução. No comércio digital atual, mesmo pequenas lojas virtuais precisam oferecer uma boa experiência ao cliente. O suporte não é só um canal de atendimento, ele é estratégico. Ele impacta diretamente na fidelização e na imagem da empresa. Só que, com recursos limitados, essas lojas enfrentam desafios. Precisam integrar atendimento por chat, e-mail ou redes sociais em sistemas simples, muitas vezes customizadas a partir de plataformas prontas. Por isso, o sistema de suporte precisa ser pensado desde o início. O foco na usabilidade, acessibilidade e integração com outras partes da loja, como pedidos, pagamentos e entregas. Do ponto de vista da engenharia de software, o suporte ao cliente é conjunto de funcionalidades integradas ao sistema da loja. Pode envolver helpdesk, chatbot, fax, sistema de tickets e integração com redes sociais como WhatsApp e Instagram. Para isso, precisamos definir bem os requisitos. Funcionais, como abrir chamadas, enviar notificações e manter o histórico. Não funcionais, ter boa usabilidade, segurança e ser escalável. A interface precisa ser simples e acessível, porque muitos clientes não são especialistas em tecnologia. Também é fundamental modelar o sistema com base no perfil do usuário, usando diagramas e fluxos que ajudem a prever como ele vai interagir com o suporte. E o sistema precisa ser modular. Por exemplo, uma loja pode começar com e-mail e fax, e depois adicionar um chatbot ou integração com CRM conforme for crescendo. Vou falar agora a respeito do problema, né? Diante desse cenário, surge a pergunta: quais requisitos precisamos considerar para criar um robô de suporte via Telegram que atenda às lojas virtuais pequenas? Esse robô precisa ser fácil de entender e usar, resolver dúvidas de forma rápida, ter um atendimento mais humanizado e ser fácil de integrar no sistema da loja. Ou seja, a solução precisa ser simples, mais eficiente e com foco total na experiência do cliente. Bom, então, dentro disso que o Pedro falou, o objetivo do nosso trabalho, né, o objetivo geral dele, é levantar todos os requisitos que a gente precisa para desenvolver esse chatbot, né, com essa função aí principal de oferecer o suporte, informações ao cliente, mas com esse diferencial de ser facilmente integrado ao sistema das lojas. Para isso, a gente vai precisar tanto dos requisitos funcionais quanto dos requisitos não funcionais, além das regras de negócio que envolvem as lojas virtuais, claro. Quando a gente fala de requisitos funcionais, né, aí entrando agora nos objetivos específicos, os requisitos funcionais, eles são aqueles que se referem às funcionalidades que esse chatbot tem que ter. Então, isso tanto do ponto de vista da loja, né, que vai fazer a administração desse chatbot, quanto do ponto de vista do cliente, que vai ser atendido por esse chatbot, né. Depois dos requisitos funcionais, a gente vai ter os não funcionais, que se referem aos padrões de qualidade desse sistema, né, de chatbot. Então, isso se refere, a gente vai pegar aí o tempo de resposta do sistema, capacidade de processamento que vai ser necessário, segurança, né, privacidade dos dados, e a estrutura dos dados que vão ser utilizados para armazenar as informações que esse chatbot vai colher. Além disso, como eu falei, tempo de resposta para o cliente, para ele não sentir essa conversa como algo artificial, né? E no terceiro ponto, a gente tem que também, na verdade, aí entra até antes, né, dos funcionais, identificar quais são os stakeholders, né, que sejam as pessoas interessadas nesse projeto. Então a gente fala aí dos administradores das lojas, a equipe de desenvolvimento, né, os desenvolvedores que vão participar do projeto, o nicho das empresas que vai ser atendido, os usuários finais e também, um ponto muito importante, as regras de negócio dessas lojas virtuais, né? E aí, são regras de negócio que são padrões para a maior parte das lojas. E a gente tem políticas internas, normas de utilização, privacidade, o perfil típico dos clientes, processo de funcionamento, etc. Depois de levantar tudo isso, a gente parte para a modelagem desses requisitos no diagrama. E aí, para isso, a gente tem que seguir a linguagem que a gente chama de UML, que é a linguagem de modelagem unificada. Esse padrão, né, ele facilita para a construção dos diagramas, porque eles já vão ter formatos e conexões bem definidas, especificadas como padrões para fácil entendimento. Bom, como o Fernando havia comentado, é muito importante a gente ter um foco ali na parte de levantamento de requisitos. Por quê? Se você tem, por exemplo, um projeto para desenvolvimento de um software, de uma aplicação, de nada adianta você ter várias ideias ali na cabeça, começar a ir colocando a mão na massa, e aí chega na hora, você está desenvolvendo uma coisa que às vezes não é exatamente aquilo que está sendo requisitado, aquilo que vai contribuir para o negócio. Então, o processo de levantamento de requisito é um dos pilares, dos principais pilares, para a gente poder ter um bom desenvolvimento, uma boa entrega. Ainda mais voltando para o assunto, para o tema do trabalho, que seria essa integração de um chatbot por meio do Telegram, a gente precisa levantar todos os pontos importantes que precisam ser desenvolvidos ao longo do projeto, do desenvolvimento, para não chegar lá na frente e a gente olhar para trás e falar: opa, esse ponto aqui que a gente precisava, a gente não pensou, a gente não analisou essa possibilidade, não analisou o que poderia acontecer se seguisse esse caminho, se seguisse o outro caminho. Então, a gente tem
alguns requisitos funcionais. O que são os requisitos funcionais? Como o Fernando até tinha mencionado brevemente, estão muito mais atrelados àquilo que o sistema deve fornecer, como que ele deve trazer as informações para os usuários, né? Então é muito mais ligado às funcionalidades principais do sistema. E isso vai refletir diretamente na experiência do usuário. Já outro tipo de requisito que a gente tem são os não funcionais. Então você tem características como disponibilidade do sistema, confiabilidade, garantir que os dados ali, as informações são reais, são confiáveis, tempo de resposta, de nada adianta o sistema, vamos dizer, né, essa integração do chatbot, ela funciona, só que você manda uma mensagem, interage ali, ele demora 1 minuto para te responder. Então tempo de resposta, segurança, desempenho geral, são conceitos de requisitos não funcionais. Sobre as etapas da engenharia de requisitos, a gente tem todo um processo de concepção, né, do surgimento daquela demanda, daquela necessidade, um levantamento, a elaboração daqueles requisitos, uma negociação para a gente poder definir o que de fato vai ser interessante ou não ser levantado, especificação, validação, uma série de validações para a gente poder confirmar o que deve ser desenvolvido e esse contato, esse retorno junto com a gestão responsável que vai estar utilizando o produto. A gente tem todo esse caminho, esse fluxo de levantamento, mas além do próprio fluxo em si, a gente precisa das pessoas que estão envolvidas, não só pessoas, mas todos os indivíduos, vamos falar, né, estão envolvidos nesse desenvolvimento, que normalmente a gente costuma chamar de stakeholders. Então, o que são os stakeholders? Podem ser desde uma pessoa da área de negócio, um outro sistema, por exemplo, estou desenvolvendo o chatbot aqui. Mas eu preciso que tenha uma informação de um sistema que a gente tem dentro da empresa de atendimento de chamados, por exemplo. Eu quero que o chatbot consiga consultar esse sistema de ITSM, né, de gestão de incidentes, por exemplo, trazer uma informação e exibir para o usuário nesse chatbot. Então, o sistema de gerenciamento de chamados, por exemplo, vai ser também um stakeholder envolvido aí, que precisa ser levado em consideração no momento do desenvolvimento deste produto. Então, podem ser objetos, sistemas e até pessoas. Para poder concluir aqui, vamos pegar alguns exemplos mais específicos voltado para o chatbot, né, de todos esses conceitos que foram mencionados. Então, por exemplo, requisitos funcionais. Ele tem que fazer as tarefas voltadas no sentido de atendimento do cliente. Então, esse chatbot, ele precisa ter uma interação ali com o usuário, responder conforme for solicitado umas perguntas, né? Então, por exemplo, quero consultar a disponibilidade de estoque, qual a faixa de preço de algum produto. Então, ele precisa fazer esse fluxo do chatbot propriamente dito. Então, às vezes, comandos adaptados ali, um comando para pegar um status, uma ajuda, uma outra forma de contato. A gente tem esses pontos, requisitos não funcionais. Aí sim a gente especifica aquelas qualidades do sistema, que não estão necessariamente ligados à lógica funcional dele. Então, ele precisa ter o chatbot, precisa ter uma alta disponibilidade, um tempo de resposta baixo, a forma que a gente tem, a interface, o diálogo, a conversa com ele precisa ser algo claro e eficiente. Então, a gente tem alguns desses pontos. E existem também os requisitos de domínio, que na verdade são requisitos do negócio, só que muito mais voltados para um contexto específico. Então, como no contexto do nosso trabalho a gente está pensando um chatbot voltado para uma loja virtual de produtos de informática, entre outros, o chatbot ele precisa entender e saber o contexto justamente disso que ele propõe entregar. Então, por exemplo, ele tem que ter conhecimento de hardwares, por exemplo, de peças de computador, de placas de vídeo, processadores, ou videogames, consoles, por exemplo. Então, ele precisa entender quais são os videogames disponíveis, ele precisa ter esse contexto específico do negócio. Esses são os requisitos de domínio. E por fim, só para trazer mais alguns exemplos também dos stakeholders, vamos falar aqui um exemplo de um sistema, vamos pegar, tem um sistema de atendimento que vai ter um fluxo que atualmente você tem um responsável por receber uma solicitação de um usuário, de um cliente, interpretar o que está acontecendo, analisar e direcionar. O usuário está com um problema no computador dele. O usuário quer comprar uma peça do computador, por exemplo. Ele tem que fazer esse direcionamento, às vezes encaminhar para um outro profissional que vai ter um conhecimento mais técnico, que vai saber indicar para o usuário que está sendo realizado o atendimento. Então você tem várias pessoas envolvidas no processo que precisam ser entrevistadas, precisam estar participando de forma ativa para poder esclarecer todas as demandas da empresa naquele momento, garantindo que o chatbot vai ter uma interação completa com o cliente. Bom, e para visualizar essa relação do cliente com o chatbot, com a empresa, a gente desenvolveu 2 diagramas. Um diagrama de classe, que apresenta as principais estruturas, as principais entidades envolvidas nessa comunicação, e um diagrama de caso de uso, que mostra o que o sistema tem a oferecer em termos de funcionalidade e suas funções. Bom, aqui nessa primeira imagem a gente pode ver o diagrama de classe,
que mostra como o sistema é organizado internamente. Ele mostra as principais entidades e seus atributos. Por exemplo, temos o cliente com informações como CPF, nome e telefone. A empresa tendo o CNPJ, nome e telefone também. Temos funcionário e gerente que fazem parte da estrutura interna da empresa. E o chatbot do Telegram, que nesse diagrama ele funciona meio como um relacionamento, conectando o cliente com a empresa. Já no diagrama de caso, nós temos uma estrutura mais simples, que ela foca nas interações do usuário com o sistema em si, não necessariamente com a empresa. Temos dois atores, que é o cliente e que entra em contato com o suporte, que o suporte entra em contato com a empresa, sendo a outra entidade. Nela a gente só tem algumas ações que podem ser realizadas, como solicitar assistência, enviar mensagem, obter informações e receber o suporte. Esse diagrama também ajuda a visualizar de forma simples o que o chatbot vai fazer pelo cliente no dia a dia. Quais funcionalidades ele deve oferecer. Então, concluindo o trabalho, a nossa apresentação, o nosso trabalho, né, tudo que nós dissemos até aqui, ele mostra como que o desenvolvimento de um aplicativo como um bot do Telegram, né, no nosso caso, ele necessita de uma equipe organizada e administração correta dos recursos humanos aplicados no projeto. E tudo isso com o objetivo, né, de solucionar desafios como limitações financeiras, débito técnico, acessibilidade e no planejamento de funcionalidades também, né, pensado ali no usuário, né, no relacionamento do usuário com a empresa. Aí, por exemplo, analisando o perfil dos usuários, a gente pode deduzir fluxos de interação, né, como esses diagramas que o Vinícius acabou de mostrar, e com também o uso de ferramentas. E também na questão da engenharia de requisitos, né, a gente pode tomar decisões essenciais para melhor aproveitamento do tempo que a gente tem disponível. Né, e isso possibilita soluções mais eficientes e mais sustentáveis no longo prazo. Agora, não empregar as estratégias que a gente está desenvolvendo aqui nessa disciplina pode acarretar no quê? Em código mal organizado, em entregas atrasadas, funcionalidades não testadas e até mesmo quebradas, né, na entrega, né, coisa gravíssima. Então, outro exemplo, sem documentação, revisão de código, componentização, prototipação, sem esse tipo de planejamento inicial do projeto, tudo isso torna difícil a manutenção do código e um projeto caótico por fim, né? Então, concluindo, né, a gente pode deduzir que todas essas estratégias elas são essenciais para a saúde do software, independentemente do que seja, né? Pode ser um bot do Telegram, como aqui no nosso caso, pode ser uma API, uma interface web, mas qualquer sistema aproveita e pode gerar excelentes resultados através de uma boa gestão e manuseio da equipe responsável.